Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, imprensa, esperei mais uma vez respostas e não teve. O líder do governo falou, mas não respondeu o que deveria responder. Desde ontem, está no jornal, que Márcio Gerri está alterando o orçamento do Estado da forma como ele quer. Eu não vejo. Eu quero entender por que nenhum deputado nesta casa da base do governo sobe nesta tribuna, deputado Humberto, para defender esta imoralidade. Eu quero conseguir compreender por que esse silêncio todo. O líder do governo, ao invés de estar se incomodando com bobagens, porque só se incomoda com besteira, se incomoda porque a gente diz que ele não tem moral com o governador, que de fato ele não tem. Eu não tenho culpa. Ele não tem moral com o governador. Ele sobe para agredir os deputados. E ele distorce a realidade, chega ao ponto de dizer que o deputado Adriano está aqui para defender a família dele. É uma coisa maluca. Eu fico impressionada como a pessoa distorce o desempenho de um parlamentar nessa casa, que na certa ele deve tirar por ele mesmo. Veio dizer, isso eu não devia nem responder, mas vou responder porque ainda é líder do governo, vou responder. Ele disse que eu devia responder, deputado Souza, de onde eu vim. Eu sei de onde eu vim. Desde quando eu me entendo por gente, meu pai é deputado aqui nessa Assembleia. São os dividendos políticos dele. Trabalho dele da vida inteira. Reconhecimento do povo. Eu quero saber de onde ele veio, que só veio ser deputado nesta casa quando Cafeteira indicou o superintendente do INCRA. Gestão fraudulenta, diga-se de passagem, deputado Edilásio, que até hoje é investigada pela Polícia Federal. Só foi eleito depois das emendas parlamentares do senador Cafeteira. Correu para se juntar ao governador Flávio Dino, porque sabe de como seria impossível sua reeleição. Eu fico impressionada como é que a pessoa fala e pensa que não vai ter resposta. Se deita aqui nesta tribuna e começa a estar disparando. Eu quero conseguir entender o que se passa na cabeça do líder do governo. Diz tanto que não se importa com o que eu digo, que eu fui dizer que ele só subia nessa tribuna para rebater o que a gente dizia, não falava das coisas que o governo estava fazendo, que agora ele só sabe subir aqui para criar, dizer aqui na tribuna as bobagenzinhas que o governo tem feito. Porque para mim, quando ele sobe nessa tribuna para ficar falando dessa parceria furada da prefeitura com o governo, para mim é bobagemzinha, mas ótimo que ele pelo menos escuta o que a gente diz e pelo menos mas ele não consegue se controlar. Ele não tem equilíbrio emocional para se controlar e subir aqui nesta tribuna para fazer o que ele precisa fazer. Ele não consegue, ele troca tudo. E aí se zanga e acha que é pessoal. Ele precisa, diz que eu aponto o dedo para o presidente, a questão. O presidente Humberto sabe que o respeito. Mas para mim, o presidente Humberto é como os outros 40 deputados. Eu falo aquilo que eu falo para Vossa Excelência, deputado Adriano. O problema é que nessa casa ninguém está acostumado, eu acho, com muita verdade. O deputado Rogério, ele é a pessoa que mais fala por trás das pessoas. Ele é a pessoa que mais faz jogo duplo aqui nessa casa. Ele é a pessoa que mais ataca as pessoas por trás. E aí se zanga
quando a gente chega aqui dizer, e vem dizer, e se acha no direito de subir nessa tribuna para dizer isso e aquilo das pessoas. É isso que eu digo, a gente fala o que quer e ouve o que não quer. Ele disse que eu me elegi em cima de um sistema. Ele que sabe como é que ele se elege, quais as práticas que ele utiliza para se eleger. Não consegue levar para o embate político, leva sempre para o pessoal. É orientado a mudar de estratégia, mas não consegue. Deputada... Não tem equilíbrio emocional para conseguir mudar. 2 minutinhos, deputado Levi, que eu vou ter que falar de Márcio Gerri. Então, agora vou falar do Márcio Gerri. Márcio Gerri, para se defender dessa denúncia grave que eu fiz, ele começa com essas bobagenzinhas. Ele estava em silêncio porque, deputado Adriano, é um crime. Ele está praticando um crime, estava mudo, em silêncio, acuado. Aí, de repente, começa a fazer piada. Mas ele vai fazer piada com as pessoas iguais a ele, com os iguais a ele. Ele que trate de me respeitar como mulher, como mãe e como deputada que sou. Eu não sou da laia dele. Eu não vou admitir esse tipo de gracinha comigo. Ele que trate de responder o que ele precisa responder. O fato é, ele mandou um ofício para essa Assembleia, para deputados novatos, falando da destinação de emendas parlamentares para deputados novatos. E ele que vai ter que assumir na justiça com o que ele fez, que foi errado e é crime, porque ele não pode se achar acima da lei e passar por cima dos deputados dessa casa. Não pode, não pode e não pode. Então, eu vou continuar no meu papel de defender o Estado, de defender o tesouro estadual contra essa pessoa que se acha acima de tudo e de todos. A verdade, aí todo mundo se sente ofendido quando eu fico falando, deputado Rogério agora fica com essa mesma história. Os próprios deputados, me dou bem com a maioria dos deputados dessa casa. Não tem problema nenhum e os deputados sabem que meu problema não é pessoal com nenhum. A minha questão é com a prática do governo do Estado. Ele quer comprar os deputados dessa casa. E essa casa não pode se deixar comprar. Essa casa não vai ser igual ao que houve em Brasília, com mensalão em Brasília. Ela não pode se curvar. Isso não pode acontecer. Eles agora decidiram, sabe-se lá por qual razão, deputado Adriano, de dar 3.150.000 de emenda para cada deputado. E eu quero saber a razão de dar emenda para deputado novato sem ter sido aprovada aqui nesta casa. Essa que é a verdade. Não entendem aquilo que nós dizemos, começam a ficar nesse negócio de querendo criar fatos e factoides. Eu não me intimido. Quanto mais fazem esse tipo de coisa, para mim, maior é a minha vontade de falar dos mandos e desmandos desse governo. Eu sou, já disse e repito, muito acostumada com deputados desse estilo, que um dia estão do lado de cá, do outro dia do lado de lá, e depois chega para você na maior cara de pau do mundo, e é você desde criancinha. Então, eu realmente acho que... E outra, digo e repito, não era deputada na legislatura passada. Agora, o líder do governo era deputado da legislatura passada. E era deputado da base governista. Ele que responda os questionamentos do governo passado, que ele acha que precisa de respostas. Não eu, que não estou aqui para defender o governo passado. E quanto ao que o governo está fazendo aqui nessa Assembleia, nós temos obrigação de aprender com a história.